Legal, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro Time Shift, mais um momento onde a gente vai conversar a respeito das demandas, das nossas dores, né? Empreendedorismo, organização. E nessa noite, dentro do pilar Estratégia Vencedora, esse assunto que a gente vai trabalhar aqui essa noite, a questão de previsibilidade, previsibilidade sobre a questão da gente realmente assumir, né, ter o controle da nossa da nossa operação na mão, está dentro do pilar estratégia vencedora, né? Então, eu coloquei essa imagem aqui, ficou um pouquinho pixelado, mas eu trouxe essa imagem com o objetivo, e hoje a gente vai ter muita clareza nisso, né? Porque uma empresa, pode ser a empresa que for, um estúdio 3D, um escritório de arquitetura, pode ser uma padaria, pode ser uma empresa de entrega, ela precisa fazer com que cada setor, cada processo, as pessoas envolvidas, o financeiro, o recurso financeiro que eu tenho para rodar a operação, eu preciso necessariamente, obrigatoriamente, fazer com que os setores se comuniquem, fazer com que essas engrenagens elas rodem, né? Porque se uma engrenagem querer rodar e a outra não rodar, vai dar problema, né? Vai arrebentar essa engrenagem, eu vou precisar parar a minha máquina, né? Parar o meu processo e eu necessariamente vou precisar trocar essa engrenagem. Isso não é saudável. Então é importante que a gente antes de ter o problema, a gente prever isso aí, né? Então, com essa previsibilidade, com esse controle da operação, nós, né, dentro do case que eu apresento para vocês da Boni Studio, nós conseguimos sair do faturamento de 270 mil em 2017 para 2 milhões em 2021, né? Ah, William, mas por que você fala tanto sobre isso? Porque a gente só conseguiu dobrar o faturamento em 3 anos, tá? Porque nós tivemos a previsibilidade. Porque sempre que chegava um estágio, né? Chegava um momento, um degrau que a gente precisava alcançar, a gente tinha o recurso, né? Algumas vezes a gente acabou é, precisando de coragem, né? Porque tem momentos que dá medo, né? Eu me lembro bem que o primeiro Thread Reaper que a gente comprou, primeira máquina de render assim poderosa, a gente comprou em abril de 2020. Então, foi quando a gente teve a pandemia, né? Ou foi a segunda máquina, eu não me lembro agora se foi a primeira ou a segunda, tá? Mas foi um momento que a gente fez um investimento pesado. E aí eu me lembro bem que a esposa do Bona falou assim: vocês estão maluco? Isso é hora de fazer investimento? Tá tendo uma pandemia mundial, pessoas estão morrendo. Eu falei: olha, as pessoas estão morrendo, mas a nossa empresa não pode morrer. E a gente tem trabalho para entregar, então a gente precisa de máquina de render. E eu me lembro que a gente já tinha comprado as peças mais caras, né? E aí teve a necessidade de comprar lá o gabinete, o water cooler, que não eram peças tão caras, né? E aí eu falei, vamos montar essa máquina, vamos para cima, vamos comprar esse negócio que falta aí e vamos tocar ficha, né? Então até teve um problema lá de falta de peça e tal, mas a gente foi lá, comprou e se desafiou, né? Ah, William, você não teve medo? Eu tive medo. Só que eu tenho um conceito para mim assim, que é o seguinte: esse investimento que eu vou fazer, ele vai falir a minha empresa se não der certo? Não, ele não vai. Esse investimento que eu vou fazer, ele vai salvar a minha empresa se eu não fizer ele guardar o dinheiro do banco? Também não, entendeu? Então, muitas vezes é muito melhor a gente, sim, fazer o investimento e ir para cima, fazer a contratação, experimentar novos processos, trabalhar mercado, né, fazer esse investimento, do que ficar parado, né, com dinheiro no banco e às vezes nem é tanto dinheiro assim, tá? Então, assim, foi dentro do planejamento estratégico, né, essa previsibilidade que a gente vai falar aqui hoje, o tomar o controle, né, nada mais é do que realmente estar olhando para o teu planejamento estratégico, tá? E olhando ele, acompanhando dia a dia
né? Entendendo as dores e dando passo, e esses passos vão realmente precisar de coragem. Então, o tema de hoje, como eu já comentei, né, é assumindo o controle da nossa operação. E a gente vai falar, justamente, eu já fiz o comentário sobre previsibilidade. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês é a questão do mapeamento, né, e da padronização do processo. Então, assim, eu tenho clientes aqui, mentorados, que trabalham os dois, né? Mas cada um tem o seu workflow, cada um tem a sua biblioteca, cada um tem o seu jeito de trabalhar, tá? Se eu não tiver um mapeamento, a maneira que eu trabalho mapeada e padronizada, eu vou ter muita dificuldade para contratar um freela ou contratar um prestador de serviço ou contratar um colaborador, né? Porque assim, enquanto eu estou trabalhando sozinho, as coisas são fáceis. Eu já sei onde é que está o arquivo, eu já sei onde é que está o modelo, eu já sei como fazer, eu não tenho nada documentado, eu não tenho nada organizado, porque eu sei fazer. Agora, quando eu começo a contratar pessoas para trabalhar comigo, sejam ele um sócio, seja ele um prestador de serviço, seja ele um fornecedor parceiro, tá? Eu preciso ter isso mapeado e padronizado. Porque naturalmente, se eu não tiver isso mapeado em algum lugar, documentado, organizado, né? Se eu não tiver ali o procedimento operacional padrão, tá? Para garantir que as pessoas que trabalham comigo façam as coisas da maneira que eu espero que façam, tá? Vai virar uma bagunça. Então, daí o que que eu vou pensar? Ah, não vale a pena crescer. Vou trabalhar, vou continuar trabalhando sozinho, né? Não tem um monte de gente que pensa assim, é ou não é? Agora eu vou perguntar aí, comenta no chat para mim aí, galera. É fácil ensinar o pessoal? Sim ou não? Comenta no chat aí se é fácil ensinar. Não é fácil. O Lucas já falou que não é fácil. Porque realmente não é fácil, né? Não é uma coisa simples. Agora, quando eu já tenho um mapeamento, as coisas vão ficando mais fáceis. Ó, a Thaís comentou aqui, ó. Não é ainda mais a distância. Verdade. Quando é remoto, fica mais complicado ainda. Porém, haja visto, entretanto, o que que nós sabemos hoje que existem, né? Existem muitas empresas que trabalham de maneira remota e funciona. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso me adaptar a esse mercado que hoje ele entrou e não volta mais, né? Não volta mais. Eu falo por mim. Eu tenho hoje uma pessoa que trabalha comigo de social media, eu tenho uma pessoa hoje que está me apoiando no comercial, eu tenho uma pessoa hoje que vai trabalhar comigo para editar os nossos vídeos, para um outro processo que a gente vai trabalhar no YouTube, tá? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou mapeando e padronizando os processos para que essa pessoa, quando entre, ela já tenha claramente o que ela precisa fazer. Seja um prestador de serviço, seja uma pessoa que vai trabalhar com você de maneira recorrente, de qualquer maneira, tá? Então, assim, para que você tenha previsibilidade, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é justamente esse, mapeamento e padronização de processos, né? Outro ponto importantíssimo que nós precisamos entender é a gestão de recursos e a capacidade produtiva, tá? Quando eu falo de gestão de recursos, tá? Não é apenas recurso financeiro, ou não é apenas recurso de hardware, ou recurso de software, ou recursos humanos, tá? São todos os recursos. Por exemplo, uma máquina de render, ela tem uma capacidade de processamento. Ela pode processar tantos segundos tantos frames por segundo para fazer um vídeo, ou ela pode fazer tantas imagens, renderizar tantas imagens em tanto tempo, ou ela pode renderizar alguns projetos, outros ela nem consegue abrir, né? Então, eu já vivi isso, você também deve ter vivido. Então, essa máquina de render que eu tenho hoje,
tá? Ou nem tenho máquina de render, né? Preciso comprar. Eu estou dando um exemplo aqui de hardware, tá? Eu consigo processar o quê nesse hardware aqui? Ah, eu consigo só trabalhar com cenas menores, cenas internas, residências. Opa, então eu já entendo que eu tenho que seguir esse mercado. Porque não adianta eu ficar batendo a cabeça aqui, querendo fazer empreendimentos imobiliários com 2 torres, 4 torres, ou um loteamento gigantesco, tá? Ou eu preciso, então, trabalhar com outros tipos de softwares que me permitem trabalhar com processamento em placa de vídeo, que são essas ferramentas Engine, Unreal, né, o D5, tantos outros softwares aí que a gente conhece, que a gente sabe que existem, né, que trabalham com o processamento da placa de vídeo, ok? Aí eu tenho também a alocação de recurso, de pessoas. Então, qual é a capacidade produtiva, tá, que o meu colaborador tem, né? Então, assim, aqui a gente está falando de gestão de recursos humanos, pessoas, né? Essa pessoa que trabalha comigo, o que que ela sabe fazer? O que que ela faz em alta performance? Ah, ele sabe fazer modelagem de torre, de casa, sabe fazer modelagem orgânica, mas ele não sabe finalizar. Opa, tudo bem. Então eu sei que eu tenho uma pessoa com uma alta capacidade produtiva para a modelagem, ok? Opa, eu estou tendo um gargalo na minha finalização. Por quê? Porque eu tenho essa pessoa que sabe modelar, mas ela não sabe finalizar. Então, o que que eu preciso buscar no mercado? Seja um colaborador, seja um terceiro, seja um prestador de serviço, um parceiro, um fornecedor, um freelancer, alguém que vai suprir a minha demanda, que é finalização, ok? Opa, surgiu uma demanda aqui agora que nós precisamos investir num curso para trabalhar com outro tipo de ferramenta. Ou eu preciso mudar de sala ir para uma sala comercial maior, né? Eu trabalho com um escritório físico e eu preciso ir para uma sala maior. Então eu preciso de um recurso financeiro. Ou eu preciso de um, por exemplo, se eu sou um arquiteto, eu preciso de um carro, uma caminhonete para ir visitar a obra, né? Às vezes precisa lá, faltou um saco de cimento, alguma coisa, o arquiteto vai ter que ir lá comprar lá o que precisa para o pedreiro não parar a obra, né? Um exemplo de uma casa, uma reforma, alguma coisa, tá? Então, eu preciso fazer um investimento em um carro, então eu tenho um recurso financeiro, né? Então, todos esses pontos eu preciso trabalhar com essa previsão, né? Ou eu preciso trabalhar com uma gestão dos meus talentos, eu preciso fazer um treinamento para aumentar a capacidade. Lembra daquele colaborador meu que é muito bom, que eu confio nele, que ele sabe fazer a modelagem de uma maneira bem legal? Tá, legal. Então eu vou ensinar ele a fazer outras coisas. Eu vou tentar fazer com que esse cara evolua, né? Aí eu já abro um gancho dentro desse assunto do perfil comportamental, né? Se esse cara tiver um perfil muito analítico, muito técnico, né? O nosso lobinho lá que a gente conhece, o lobão, né? Vale a pena investir tanto nesse cara para fazer ele finalizar ou não? É melhor que eu invista ele para que ele cada vez mais seja um cara muito bom na modelagem. Posso até promover ele para modelagem e procurar no mercado um finalizador. Eu não sei. Aí a gente vai ter que trabalhar. Mas a previsibilidade, trazer o controle da tua operação, olhar o teu negócio por cima, olhar essas engrenagens, tá? Vão fazer com que você consiga dar os próximos passos, ok? Então, previsão de demanda, assunto importantíssimo, né? Então, assim, eu preciso fazer um investimento, certo? Certo. Mas eu não tenho o dinheiro na mão hoje. Ah, então o que que eu faço? Eu vou lá no meu comercial, tá? Se você já tem um setor comercial ativo, você já tem ali tantos orçamentos e o teu comercial já sabe, ele já tem uma previsão. Ah, esse aqui provavelmente vai formalizar daqui a um mês. Esse aqui vai ser daqui a 15 dias. Legal. Será que se eu passar a mão no telefone e ligar para o cara, para o cliente, falar para ele, cara,
Vamos formalizar aí esses dois projetos que você tem. Eu te dou um desconto aí de 10%, porque eu quero investir numa máquina de render e eu não quero ir para banco. O que que você acha? Eu já fiz isso, tá? E posso te falar? Funciona. E os clientes gostam disso. Os clientes de vocês gostam quando veem vocês prosperando e crescendo, ok? Então, a vantagem de eu ter um comercial ativo, além de não ficar refém do mercado, além de não ficar refém dos meus clientes, eu também vou ter essa previsibilidade, né? Eu vou ter da onde tirar dinheiro, ter da onde tirar recurso financeiro. Não vai ser só do meu, é, não vai ser apenas da minha questão do banco, né? Eu não vou só do banco, vou olhar o que eu tenho na poupança guardado ou o que o banco lá pode me oferecer de financiamento. Se for o caso, se fizer sentido, se for uma proposta muito boa, ok. Mas se não, você pode dar um desconto para o teu cliente, tá? Que para você vai custar muito menos, né? Então essa previsão de demanda é muito importante, tá? Outra coisa, você pode trabalhar com o teu histórico de vendas para trazer a previsão de momentos de sazonalidade, ok? Então, assim, ó, se você tem o histórico dos últimos 2 anos da tua operação, você vê ali, pô, março, abril e maio são meses que eu naturalmente vendo menos, né? Então, o que que eu faço? Quando chega um orçamento de um cliente interessado nessa época, eu também posso ir lá e dar uma forçada na venda, eu posso ir lá e tentar fechar alguma coisa, trabalhar com um prazo de entrega mais curto, porque eu já tenho essa previsão, né? Baseado no meu histórico, ok? E ter os dados, né? Ter os dados. Quando a gente tem os dados salvos, tá? Fica muito mais fácil da gente trabalhar com essa previsibilidade, né? Com a previsão de demanda. Outro ponto importantíssimo que a gente precisa fazer é o nosso planejamento financeiro e orçamentário, né? Que é o famoso budget, né? Então vamos lá. Eu tenho uma meta de faturamento, uma meta que eu quero bater lá meus 100 mil de faturamento no mês. Ok. Para que eu tenha esses 100 mil de faturamento no mês, naturalmente eu preciso ter uma quantidade de pessoas trabalhando. Além de ter a quantidade de pessoas, se eu não conseguir aumentar muito o meu valor e colocar uma quantidade X de vídeos, de tour, eu naturalmente vou precisar de mais pessoas para fazer imagem. Se for um caso de imagem 3D, se for um caso de fazer um projeto de arquitetura, né? Então, eu preciso ter essa previsão, ok? E daí, para isso, eu sei que as pessoas têm um limite. Uma pessoa consegue fazer até tantas imagens por mês. Elas têm um limite. Então, eu preciso olhar para essa minha meta e ver, bom, para que eu tenha um faturamento de 100 mil, eu preciso vender tantos produtos, que vai ser pacotes com imagem, tour e filme, tá? E também, naturalmente, eu preciso aumentar o meu valor, né? E aí, para que eu faça isso, eu preciso ir escalando. Então, eu olho para um faturamento que eu quero lá na frente e eu vou olhando antes e vou fazendo a escadinha. Tá? Então, agora eu estou faturando, por exemplo, 50 por mês. Tá, legal. Com 50 eu tenho tantas pessoas, eu tenho tantas máquinas de render, o meu comercial está fazendo tantas ligações por dia e eu estou vendendo no valor de, sei lá, 1.500, R$ 2.000 por imagem. Para que eu aumente esse valor, eu posso tomar várias ações, tá? Então eu quero manter a minha equipe, legal. Então se eu quero manter a quantidade de pessoas, eu vou ter que aumentar o meu faturamento, aumentando o valor de imagens, ou pelo menos aumentando o comercial, e assim por diante. Então com isso, eu vou esperar que daqui a 2 meses eu vou contratar então uma pessoa para trabalhar no comercial, ou eu vou contratar uma agência para me ajudar ou eu vou investir em tecnologia para trabalhar com automações, disparos de e-mail automático, entrar em contato com o cliente pelo WhatsApp, chamar o cara no Instagram, né? Ou no LinkedIn e assim por diante, tá? Mas para que eu possa tomar essa ação, eu preciso me planejar financeiramente. Então, daqui a tantos meses, eu sei que eu vou ter essa despesa. E essa despesa
despesa não, né? É um investimento. Esse investimento vai me gerar um retorno. Só que, lembra quando eu falo, quando a gente trabalha com planejamento, a gente tem que ser bem conservador. Então, se eu vou olhar, eu vou pensar assim, no outro mês eu já vou ter resultado. Não, eu vou ter resultado daqui a 2, 3 meses. Então, eu preciso entender que eu vou aumentar minha despesa, a minha meta de faturamento, eu posso até aumentar ela, mas ela não vai alcançar do jeito que eu estou esperando, mas isso daqui a pouco, dali a um mês, dali a 2 meses, vai sim dar resultado, ok? Só que quando eu tenho esse budget aqui previsto, esse orçamento, esse investimento para gastar nessa área, tudo fica mais fácil, né? Então, é muito importante, tá? O que mais? Vamos lá. Gestão de projetos, né? Quando eu tenho uma gestão de projeto, quando eu olho para o meu workflow, e lembrando, né, o workflow, ele é dinâmico. O meu workflow, ele é dinâmico. Dinâmico com relação ao quê, William? Com relação ao software que eu estou usando, com relação à competência do meu time, com relação ao mercado que eu estou atuando. Tudo isso dentro de uma empresa de prestação de serviços, eu preciso lembrar, né? Então, eu preciso trabalhar com uma metodologia ágil, tá? Eu preciso desenvolver pessoal, aqui dentro disso, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Que é o seguinte: porque com você, a maneira que você trabalha funciona, não significa que vai funcionar com todo mundo. Então, assim, ó, não adianta nada você ter o melhor jeito de trabalhar. Ah, eu faço uma imagem em 15 minutos, tá? Não adianta nada. Se você não souber explicar isso para o teu time, compartilhar com eles, tá? E ir capacitando eles a cada momento, trabalhando por etapas, separando esse processo em etapas, tá? Não adianta você saber e falar, eu não sei como é que eles não conseguem. Eu consigo. Você é você, as pessoas não são você, tá? Então você precisa olhar para a maneira que você está executando o projeto para fazer com que com que o teu time, tá, consiga acompanhar. Ok? Então, o workflow, né, a metodologia que você vai trabalhar, se é um Kanban, se é Scrum, né, o método que você vai usar, isso é irrelevante. O que importa é que você faça funcionar, entendeu? Você precisa fazer funcionar. E às vezes você está batendo em ferro frio. Por exemplo, eu tô com uma pessoa que não tem perfil técnico. O cara é um excelente artista. Finaliza uma imagem maravilhosa, mas o cara não é bom em modelagem. Não adianta você ficar xingando o cara, querendo ensinar ele. O cara é um artista, entendeu? O cara, ele não é técnico. Não adianta, tá? Outra coisa também que não adianta, você ficar pegando projetos, tá? Você tem uma máquina que é leve, que é uma máquina que é mais fraca, que não tem tanta memória, que não tem uma placa de vídeo boa, que não tem processamento, e você quer conseguir projetos de construtoras. E aí você fica se batendo lá, às vezes um dia, uma noite inteira, para renderizar uma imagem, atrasa projeto, sofre, né? Então, assim, ó, entenda, tá? Que é tudo uma engrenagem, tá? Não adianta, eu vou fazer porque eu consigo, porque eu conheço o cara, porque eu tenho uma porta lá na construtora. Tá legal, maravilha. Só que você não vai conseguir, entendeu? Não é o momento. Ou você dá um peitaço, né? Como a gente também fez isso na Bona. Não, nós vamos fazer e acabou, né? Fomos lá, fizemos investimento, fomos pagando, fomos se virando, né? Maravilha, tá? Mas você vai precisar entender esse ponto, tá? Se hoje você não tem capacidade de hardware ou capacidade técnica para assumir um desafio maior, tome cuidado, tá? Mesma coisa, eu vou vender na gringa, né? Tem gente aí que fala que vende na gringa, né? Eu vou vender no mercado americano, né? Legal. Você sabe falar inglês? Não sei, né? Mas eu me viro, né? Vi falar que não precisa. Como é que não precisa falar inglês? Entendeu? Então não faz sentido, entende? Então
é muito importante que a gente tenha essa visão, né? Eu preciso saber o que eu estou fazendo, tá? Outra coisa, galera, eu preciso ter um engajamento com o meu time. No engajamento com o time, eu tenho a previsibilidade. Por quê? Eu estou conversando com o meu time, eu estou compartilhando com ele a minha visão, os meus valores. Ah, William, isso não tem nada a ver. Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se você tem um valor, por exemplo, eu tenho um valor muito forte comigo, muito latente, é a verdade, tá? E o crescimento contínuo. Então, assim, ó, eu não vou contratar uma pessoa que só quer fazer aquilo que é mandado. Eu quero contratar uma pessoa que quer crescer. Eu quero contratar uma pessoa que quer daqui a pouco ganhar bem, se desenvolver, ir para cima, tá? Então, eu e você precisamos conhecer nosso time. E a gente só vai conhecer o nosso time, só vai ganhar o coração deles, só vai fazer com que eles, por eles, né? Não porque a gente manda, mas que às vezes eles trabalhe um pouco mais à noite ou renuncie um final de semana com engajamento, entendeu? Ah, William, mas você está falando, cara, quem nunca trabalhou um final de semana? E eu já fiz isso várias vezes, cansei de trabalhar sábado e domingo, eu cansei de trabalhar 12, 14 horas por dia, tá? Cansei de fazer isso, fiz isso várias vezes. Por quê? Porque era necessário, porque eu estava participando, porque além de ter um time engajado, eu também estava engajado, eu também estava junto lá, tá? Então, assim, para que você tenha o controle da tua operação, você tem que ter um time engajado com você, ok? Além disso, eu preciso ter o monitoramento. Eu preciso encaminhar, eu preciso estar acompanhando, eu preciso olhar, tá? É, tive uma ideia, fui lá na segunda-feira, implantei com a galera, porque a ideia é muito boa. Muito bem, muito boa para você. Mas para o resto do teu time, ninguém gostou. Ninguém quer fazer o que você está falando. Então, o que que vale a pena? Ah, mas é que eu sei fazer e eu entendo que dá para fazer, então todo mundo tem que fazer. Cara, a maneira que você vai jogar uma ideia para o teu time, tá? Você precisa jogar a ideia e ir acompanhando. Galera, vamos testar uma semana para ver se esse processo novo vai funcionar. Cansei A gente cansou de trabalhar com mudança de workflow e naturalmente o workflow voltou ao que era antes. Por quê? Porque era o que funcionava bem. Lá na Bona a gente trabalhou com célula, trabalhou com times, trabalhou com times de célula fechada, tá? Que o cara pegava o projeto e do início ao fim. Tínhamos pessoas que trabalhavam ali aonde as analistas aprovavam câmeras, tá? Mas a gente tinha um setor de aprovação. E aí a gente fez algumas experiências. Naturalmente, o setor de aprovação participava das aprovações com as analistas. Naturalmente, tá? Naturalmente, o projeto que era em célula, que trabalhava com o projeto do início ao fim, ou pedia ajuda ou ajudava o outro time. Então, naturalmente, o nosso processo inicial voltava ao inicial, que é o quê? O setor de modelagem, setor de... Tinha, na verdade, duas etapas, né? O pessoal que fazia modelagem até na câmera, até a aprovação de câmera, e depois o pessoal que pegava a câmera aprovada e finalizava. Era assim, tá? E assim funcionava. E aí tinha mais um setor de pós, tá? Então, daí a gente... O que acontecia, que era bem dinâmico, assim, que acontecia era alguns finalizadores e algum pessoal que fazia edição de filme ajudava na pós. Acontecia isso, tá? Então, esse monitoramento e os ajustes, eles são necessários, tá? Então, eu preciso ir acompanhando. Meu trabalho com o freela tá legal, tá? Ah, eu tô fazendo lá, mas eu não tô acompanhando. Não, não dá, né? Eu preciso. Eu mandei um projeto pro cara, o cara me falou que sexta-feira vai entregar, na segunda-feira, tá? Na quarta-feira, na terça-feira, mandou uma mensagem aí, já começou, tá legal, tá conseguindo acompanhar, tá com alguma dúvida, né? Porque não é complicado na quinta-feira à tarde o cara falar: ó, cadê tal coisa? Cadê tal arquivo? Né? Então, quem é o responsável pelo projeto? Ah, é o terceiro que eu contratei. Não, o responsável é você, entendeu? O responsável é você, porque se der problema, quem vai ter que resolver é você, tá? Outro ponto importantíssimo, né?
Tecnologia e inovação. Nós temos que estar olhando para o que está vindo de tecnologia mais e mais. Hoje temos aí o braço da inteligência artificial, que ajuda bastante, né? Mas nós precisamos também entender e trabalhar que não é só isso que faz verão, né? E olhando sempre para todos os setores, né? Dá para trabalhar com tecnologia no comercial? Dá. Dá para automatizar processos? Dá. Dá para trabalhar no financeiro com tecnologia e inovação? Dá. Dá para trabalhar no RH com tecnologia e inovação? Dá. Então a gente está vendo que não é só na produção. Em vários setores do teu negócio, você consegue trabalhar com tecnologia e inovação, tá? Ajuda muito? Ajuda. É importante? É importantíssimo, tá? Porque às vezes um processo que teoricamente 3 pessoas iam fazer, acaba que uma, duas fazem e resolve, tá? Para vocês terem, 3, 4 pessoas, né? Para vocês terem ideia, a gente instalou um sistema de gestão lá, o Bitrix 24, na Bona. Nós estávamos com 6 analistas, tá? Para vocês terem ideia, a gente ficou com duas e as duas davam conta, tá? Então, assim, por quê? Automação. Automação, centralização, redução de processos. Caía de um CAD e ia para outro, né? A gente tinha lá o nosso CAP, que daí tinha coisa que já estava integrado no Bitrix, que a informação já vinha, e aí não precisava ficar a pessoa olhando para tudo. Então, né? É, é muito importante que a gente olhe para isso, tá? E precisamos entender, pessoal, que isso aí, o que a gente está falando aqui, é um jogo de xadrez, tá? É um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez que não tem fim, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente investe, mais a gente se desenvolve, mais a gente vai vendo novos desafios, tá? E assim a gente vai crescendo a nossa operação, vai desenvolvendo o nosso negócio e vai prosperando, ok? Então, seria isso.